aqui sou representante da bandoleira Operação 7, tática 3 pontos, só que ela não é só 3, ela é 3, 2 e 1. Então falar um pouco sobre o material dela. A gente tem um gancho de ferro de aproximadamente 4 centímetros, capacidade até 15 quilos mais ou menos de cada, podendo ser maior ainda a proporção dela. Tem o tamanho de mais ou menos 1,90 m, tá? Ela é de fita não abrasiva, então não queima quando é passado pelo pescoço, pelo braço. Largura sua de 3 centímetros e acompanha também duas alças para poder colocar ou numa calibre 12 ou, para quem é canhoto, num fuzil que não tenha zarelho do lado esquerdo, para quem é canhoto. Então vai ter que fazer a presilha dela em outros pontos. Tá bom? Então, só para ter ciência, essa parte de ferro, tá? Tem uma travinha no engate dela, o que não permite ela abrir, né? Ter a sua expansão aqui com peso. Todo o material é de nylon, não é de plástico, há uma grande diferença. E tem uma boa capacidade de não abrir. Então, fazendo o teste, a gente já fez o teste com uma anilha, aguenta pelo menos uns 20 kg, só vai abrir se você realmente clipar. Se você não desclipar ela vai travar bem, tá? Não tem perigo de quebrar, assim como passadores e todo o restante que segue ela, tá? No próximo vídeo a gente vai estar mostrando como fazer a utilização dela, beleza? Bom, pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai mostrar os 3 tipos de uso da bandoleira, ela é em 1 ponto, 2 pontos e 3 pontos. O que a bandoleira tática Operação 7 ela faz? Ela atende a todos os tipos de uso de bandoleira, tá? Por isso que ela é tática, pela versatilidade dela. A gente tem uma outra bandoleira que a gente trouxe para fazer uma comparação pela limitação que ela causa. Apesar de ser uma bandoleira muito vendida, materiais são bons dela, porém ela é limitada ao seu uso, tá? Então a gente vai estar demonstrando isso. Uma das principais funções, uma bandoleira pensada estrategicamente para ser usada tanto num fuzil de assalto quanto numa calibre 12. Normalmente, bandoleiras de calibre 12 elas são maiores e por não ter o ajuste, ela fica muito grande num fuzil. Essa aqui, até isso foi pensado. Então, tanto ela cabe numa arma um pouco menor quanto numa arma longa. E por ser longa, a gente pode acabar tendo calibre 12 do modo antigo, que não tem os pontos de ancoragem, que normalmente a gente vê calibre 12 nova, mais recente, tá? Então, por isso da necessidade dessas alças, para a gente poder fazer a colocação de modo correto aqui e fazer o uso da bandoleira em sua plenitude, beleza? Beleza, então, primeiramente, a gente vai usar calibre 12, uma bandoleira de 1 ponto, e vamos ver as suas deficiências e dificuldades. Então, você vai pegar esse tipo de bandoleira, essa bandoleira inclusive, não tem as alças auxiliares, beleza? Então essa aqui é da Operação 7, a gente vai colocar ela aqui dessa forma, vai passar por dentro e vai acoplar ela uma bandoleira de 1 ponto. Detalhe dessa bandoleira inclusive que a gente trouxe, é porque o que acontece? O pino de trava da bandoleira quebrou, isso pode acontecer. Então, pelo uso, que difere da bandoleira Operação 7. Se acontecer de quebrar, que pode acontecer, você substitui somente o gancho. Então você tem a alça aqui, tendo um novo, comprando com a gente depois, se for o caso, você vai ter uma nova peça facilitada. Essa aqui, querendo ou não, a gente tem que descosturar, você teria que levar um costureiro para ele soltar e trocar essa peça, o que torna ela também um ponto inviável dela. Tá? Então vamos supor que você colocou essa parte de alça nela e você vai acoplar ela. Problemas de uma bandoleira de 1 ponto. Quando você carrega aqui, até aqui então, tudo bem. Mas se você precisar jogar ela para trás, para poder pegar alguma coisa no chão, ela vai tocar a ponta do cano. Isso não vai ser viável, vai estragar o armamento. Então, armamento
como a calibre 12, ela tem que ser colocada tanto uma alça na parte inferior quanto na parte superior. Então a segunda alça menor, você vai abrir a parte aqui da calibre 12, vai subir ela, encaixa essa alça nesse ponto, retorna ela, faz esse encaixe por dentro e ela já está travada. Ela não vai nem para baixo e nem para cima, por causa dessa alça. E aí você retorna a rosca da câmara de alimentação. Estando desse jeito, então você agora tem dois pontos de ancoragem. Você tem tanto a parte traseira quanto a parte dianteira. Tanto para o lado canhoto quanto para o lado destro. Então serve tanto para quem é canhoto quanto para quem é destro. Beleza? Agora a gente vai fazer uso da bandoleira Operação 7. Ponto importante. Como utilizar uma bandoleira Operação 7? 3 pontos. Você vai ver 2 passadores. Vai deixar eles próximos, você pode afastar ele também. Só que o ideal é que esses 2 passadores sempre caminhem juntos. Tá? Então a parte que tem uma alça solitária, você vai acoplar na parte da frente do armamento. E com essas 2 partes voltadas para a arma, você vai prender na parte traseira do armamento. Nessa condição. O ideal de uma calibre 12 é você usar ela 3 pontos. Então isso aqui vai fazer com que ela fique mais segura. Por que 3 pontos? Porque você vai utilizar um ponto, o segundo ponto, que é do ajuste do tronco, e o terceiro ponto, que é a parte da arma. A partir do momento que você colocou a bandoleira, você vai segurar o armamento e entrar na bandoleira. Estando encaixado, você vai fazer o ajuste dela e aqui ela já está ajustada. Se você precisar, está na posição. Colocou, vai ficar. Se eu precisar, a diferença da de um ponto. Se eu precisar pegar algo no chão, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a primeira transposição. Trago a parte do clipe para frente, seguro o armamento e deixo descer nas costas. Então agora o cano está protegido, próximo da minha cabeça, e o que vai ficar é a coronha. Se eu tiver que voltar à posição original, eu simplesmente trago a coronha de volta para o meu braço e a arma está na posição novamente. Então esse é o primeiro ponto a favor da bandoleira Operação 7 e a sua primeira transposição. Então agora a gente vai fazer os 3 tipos de transposição que existe numa bandoleira de 3 pontos. Tá? A começar pelo mais comum, como a gente começou na outra bandoleira, o de 1 ponto, que é o mais cômodo. Eu simplesmente desacoplo o mosquetão e encaixo ela nessa parte de metal. Bandoleira de 1 ponto. É o mais simples, o mais comum. Só que mostrando as deficiências que ela tem. Se eu jogar a arma aqui para trás, com uma calibre 12, qualquer coisa que eu faça, eu vou tocar a ponta da arma. Quero mudar ela e colocar ela agora 2 pontos. 2 pontos você vai tirar ela daqui, que vai trazer ela até a frente. Você vai encaixar ela aqui. Você pode conduzir ela tanto aqui quanto no pescoço, como pingente. Então, precisei usar 2 pontos. Precisei usar uma transposição. Simplesmente eu pego, passo meu braço para trás e ela está posta. Então, isso é uma bandoleira de 2 pontos. Até aqui, a outra bandoleira que foi mostrada, ela também faz. Com algumas deficiências, depois que a gente vai mostrar, numa carabina 130 ou no fuzil, por um dos seus engates, que não tem condição de poder encaixar na parte dianteira do armamento. Beleza? Poxa, agora eu quero usar ela 3 pontos. Como eu faço? Eu saio dela, abro essa região, encaixo meu tronco nessa parte. Então, agora é uma bandoleira 3 pontos. Lembrando desses 2 passadores, quanto mais para o alto eu estiver, quanto mais esticado essa região estiver, mais em pé e mais acomodada a minha calibre 12 vai ficar, ou o fuzil, independente do armamento. Então, uma boa bandoleira sendo utilizada de forma correta, você não vai ter problema com ela. Então,
A partir desse momento, as mais variadas possibilidades de transposição da arma. Então eu posso fazer um armamento. Vou fazer uma transposição pelo ombro, então eu elevo até a frente a bandoleira, jogo para trás, corro a mão sobre a fita para ajuste dela. Então ela vai ficar bem acoplada, proteção do cano e só a coroa para baixo. Vou fazer a retomada dela, pego com a mão fraca, trago para a mão forte e aqui ela já está na posição. Vou fazer outra transposição, agora jogando ela da mão fraca, da mão forte para a mão fraca, simplesmente colocando ela lateralizada. Essa posição me permite ir até o chão, pegar qualquer coisa, sem tocar a ponta do cano. Para eu fazer o retorno dessa arma, mesma coisa, pego na coronha e trago ela para a mão forte. Agora tem uma que normalmente não é utilizada na calibre 12, mas essa bandolheira também permite isso, que seria o mochilamento. E o mochilamento só é permitido, só é possível ser feito com a bandolheira de 3 pontos. Então você vai elevar de novo, clipe à frente, trava o cano, joga a arma para frente, passa o cotovelo, trava essa condição para deixar sempre aberta aqui e passar pela cabeça. Solta ela lá atrás, então essa é a condição que ela vai ficar. Vou fazer a retomada da arma. Como eu faço? Eu posso passar a mão pelas axilas, juntar até a parte superior e elevar ela. Coloco no ombro forte, tiro novamente o braço e recebo a posição dela de novo. Então, se na calibre 12 isso é permitido, num fuzil mais ainda, porque ele é menor. Então você vê que uma bandoleira da operação 7, ela é capaz de fazer os 3 tipos de transposição, assim como é possível num fuzil de assalto. Beleza? Então, a demonstração aqui de pelo menos 3 posições que você pode usar em uma calibre 12. Mas se for o caso, aqui conduzir ela assim também. Beleza? Dificuldades que a gente encontrou nessa bandoleira que ela foi demonstrada no início. Então, vou usar agora com fuzil de assalto ou CT-30, uma carabina. Então você tem os encaixes dela, já começa num problema do armamento. Ele é para destro, ele não é ambidestro. Então, do lado esquerdo eu não tenho onde acoplar a minha bandoleira. Então, para pessoas que são canhoto, fica muito mais difícil esse auxílio da bandoleira. Por isso, das alças da bandoleira operação 7. Então, a gente vai fazer aqui o ajuste da parte mais comum na bandoleira que a gente demonstrou primeiramente. Vai se encaixar aqui. Primeiro problema que a gente achou nesse tipo de bandoleira, ou no tipo do encaixe. Ele estando encaixado aqui, quando você vai fazer essa torção aqui, ela pode agarrar. E isso vai fazendo desgaste do mosquetão. Tá? Outro ponto, quando for soltar, ela pode agarrar. E isso, muitas das vezes, já teve relatos de pessoas que tiveram o seu engate nessa região quebrada. Então, acaba perdendo isso aqui. Então, essa limitação do balanço dela para cima, para baixo, atrapalha um pouco a operacionalidade do armamento. Normalmente ele vai andar com a gente nessa condição. Se eu quiser, com esse armamento aqui, fazer um uso de bandoleira com 2 pontos, outro ponto que nós achamos como deficiência. Quando você pega esse tipo de mosquetão, você não consegue acoplar ele na CT-30. Então, por mais que queira, não vai conseguir encaixar. E não é só esse tipo de bandoleira, tem uma outra bandoleira que também tem um mosquetão diferenciado que é difícil. Então, basicamente, essa bandoleira limita-se ao uso de 1 ponto, somente nessa condição. O que não acontece na bandoleira operação 7. Então, a gente vai tirar ela. Vamos usar ela como se fosse uma de 1 ponto, correto? Então, 1 ponto, ponto inicial. Então, vou fazer o acoplar do mosquetão. Então, o mosquetão que ele me permite balanço 180, tanto longitudinal quanto lateral. Então, para qualquer lado, ela é cíclica, ela não agarra.
Se for o caso de eu querer usar ela como 2 pontos, o que também vai me permitir o encaixe dela perfeitamente e também o seu balanço para todos os lados. Ela vai trabalhar na posição ideal, tá? Essa é a região de força dela. Trabalhar ela torcida, ela pode vir a romper ou até desacoplar o seu fechamento. Então, mais um ponto de vantagem da bandoleira Operação 7, fora a sua resistência e a sua versatilidade, tá? Quero usar a bandoleira como se fosse 3 pontos. Então, novamente, como a calibre 12, eu saio dela, acho essa parte, a terceira parte e entro nela. Vou fazer o ajuste. Aqui é importante, eu tenho que ajustar essa parte para que esse trecho fique reto. Essa parte da fita, então, da sua parte dianteira, da sua parte traseira, essa fita tem que estar reta. Então, essa condição me permite a bandoleira ficar numa condição mais ajustada. O que pode acontecer? O ideal da bandoleira, 4 dedos abaixo do queixo. Então aqui a gente está com a bandoleira um pouco maior. Onde que eu faço o ajuste para ela diminuir? Na parte traseira, nesse passador. Então, vou pegar, vou trazer um pouco mais para cima, reajusto e confirmo a posição, até que eu ache a posição adequada. Para quê? Para quando eu elevar o meu armamento, ele vai ficar numa posição adequada. Se eu tiver que fazer a transição, ela também vai aceitar. Menos que 4 dedos do queixo, ele não vai permitir essa viragem. E a arma nunca vai ficar na posição vertical. Então aqui ela está toda sustentável. Preciso sair, a mesma coisa. Elevo, clico à frente, travo ela e faço todas as outras transposições para esse armamento. Preciso retomar da mesma forma. Então, o movimento é o mesmo que foi dado a calibre 12, só diferenciando essa parte dos mosquetões.